Olá a todos, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar com o especialista da L8, o Fausto. Seja bem-vindo, Fausto, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E você, como é que tá? Tudo ótimo também. A L8 sempre pronta para ajudar e trazer umas temáticas interessantes, técnicas para o mercado, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carga reativa e fator de potência. Então, Fausto, eu convido você para a gente falar sobre essa temática. Eu sei que vocês têm alguns estudos de casos aí, né, dentro da L8. E a L8, apesar de ser uma distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, ela também tem um time forte de engenharia que está sempre à frente estudando para trazer as melhores opções aí para os seus parceiros, revendedores, integradores, distribuidores, né, para a gente fazer um negócio bem feito, não é isso, Fausto? Sim, com certeza. Hoje, nosso time de engenharia está cada vez mais fortalecido. Em breve, aqui mesmo nesse canal, nós vamos aí divulgar uma parceria que nós temos com uma faculdade, onde eu também atuo como professor nos cursos de engenharia. E já dentro dessa parceria que nós temos com a faculdade, foi desenvolvido um estudo nessa temática aí de fator de potência, carga reativa, que não só ajuda os nossos clientes, como também ajuda em geração de conteúdo e também a desmistificar um pouco sobre essa parte de fator de potência reativo que ainda não é tão explorado e alguns clientes acabam tendo problemas com isso, né? Legal. Então vamos falar desse primeiro case aí, esse estudo que a L8 vai trazer aqui para a gente, referente à carga reativa. Tá. Bom, como eu falei para você, eu atuo como professor nos cursos de engenharia e eu trabalhei junto com alguns alunos no semestre passado para fazer um estudo de caso em uma empresa. Eles possuem uma carga reativa, é cliente nosso da L8 Energy, então viabilizou essa parceria para os alunos poderem estar lá e tudo mais. E o que acontece, né? E o que a gente vê acontecer bastante. Pelo fato de ter esse excedente reativo, né? Lembrando que quando você tem uma potência reativa, um excedente reativo, você paga uma multa aí para a concessionária de energia, né? O limite tem que ser 0,92 para cima, abaixo disso você acaba pagando uma multa. Então, o que aconteceu, né? Muitos lugares que têm esse problema acabam tentando compensar isso colocando um sistema fotovoltaico para gerar uma energia, né, que a princípio não vai ter cargas reativas. Porém, o que acontece? Na prática, o problema não se resolve, né? Você vai continuar tendo a mesma carga reativa e o teu sistema fotovoltaico, apesar de suprir muitas vezes a demanda, a concessionária de energia vai estar injetando na sua rede uma demanda de potência aparente, né, que você necessita para o teu sistema. Você vai ter o mesmo reativo e o problema acaba tendo do mesmo jeito, certo? Então, viu-se nesse estudo que infelizmente, não é só colocar o sistema fotovoltaico. Então, diante disso, tem duas possibilidades que às vezes os clientes podem ter. Primeiro, é você trabalhar com um banco de capacitor, né? Então, não é o mais viável, porque embora resolva o teu problema, você vai estar elevando, né? O banco de capacitor, ele eleva a tensão da linha, né, de distribuição, mas resolve o problema. Ou você tem a opção de você alterar as configurações do fator de potência do inversor, né? Só que qual que é o grande problema disso? Você vai estar gerando menos potência, entende? Então, nesse estudo de caso, até a sugestão era que você teria que ajustar o teu fator de potência do inversor do cliente lá para 0,6. Puxa, né, 0,6. No final das contas, o que acontece quando você altera, né, esse fator de potência? Você vai estar deixando de
gerar energia. E viu-se que alterando para 0,6, ia ser quase 50% menos de geração de energia. Né? Nossa, muita coisa, então, Fausto. É muita coisa. Então, né, colocando na ponta do lápis, que foi uma dos objetivos do estudo, o que eu posso fazer? Eu uso um banco de capacitor, eu invisto nisso, ou eu deixo de gerar energia alterando só o meu fator de potência, né? Então, o que compensa mais? Pelo tanto que você deixar de gerar de energia, era mais viável você investir em um banco de capacitores, né? Corrige lá o seu fator de potência e daí você acaba compensando isso daí. Tá. Então, assim, só abrindo uma pergunta. Primeiro, para quem não sabe, né, o que é uma carga reativa, né? E o que é uma energia que tem esse problema? Quem tem esse tipo de problema? Quais são esses clientes? Normalmente são clientes que têm motores em seus estabelecimentos. É isso, né? Então, não tem como fugir disso. Normalmente, mercados, câmeras frias, esse tipo de cliente é que vai ter esse problema de gerar uma energia reativa. Ok. É isso mesmo, Fausto? Isso. Hoje, né? O que é? Se a gente for fazer, eu sempre, nas aulas que eu dou sobre isso, qual que é a diferença de energia aparente, ativa e reativa, né? Imagina que você vai lá e pede uma caneca de chopp, tá? Uhum. Você vai receber a caneca cheia, tá? Isso corresponde à tua potência aparente. É tudo que você recebe para consumir. O que você realmente vai consumir, que é o líquido, é a tua potência ativa. O que você não consome, mas está dentro do que você paga, né, que é o cheio, é a potência reativa. Certo? A potência, que é espuma. A potência reativa ela vai estar dentro de elementos indutivos. Né? Então, é bem o que você falou. Motores, né, são câmeras frias, tem problemas com ar-condicionado também gera reativo. Então, lâmpadas de LED também? A lâmpada de LED não. Em questão de iluminação que gerava o reativo, eram as lâmpadas fluorescentes que tinham aqueles reatores pesados, antigos, né? Então, até no próprio reator, antigamente, ele vinha com a indicação do fator de potência, né? Mas já mais de 10, 15 anos, período até maior, esses reatores já tinham sido substituídos por reatores eletrônicos. Né? Tá. Então, e agora com LED também não acontece. Então, quando a gente fala da parte de iluminação a LED, a gente não tem esse problema. Não tem esse problema. Então, o problema é concentrado mesmo em motores, em esse tipo de carga. Quando você tem uma edificação, né, uma indústria que tem muitos motores ligados, nesse motor, ele vem especificado a questão do fator da compensação de potência? Vem no motor isso? Vem. Inclusive, quando você vai fazer o dimensionamento elétrico, você leva em consideração o fator de potência do motor, que é específico de cada motor. Né? Então, você tem aí já especificado no motor, já vem de fábrica, qual que é o fator de potência dele. Entendi. Então, para o consumidor que está assistindo esse vídeo agora, ele tem que entender assim, ele tem um pequeno negócio, um pequeno mercadinho. É impossível você não gerar energia reativa. Se você tiver esses motores, você vai gerar uma energia reativa. Ok. Antigamente, quando não se falava em fotovoltaica, para se compensar isso, tinha os bancos, né, não para se compensar, mas para diminuir isso, para você não pagar multa, a gente falava dos bancos de capacitores, instalado, bem feito, para poder diminuir isso na hora que você injeta na hora que você consome essa energia da concessionária, correto? Isso. Aí, então, hoje ainda é utilizado.
Sim, aí com o avanço do fotovoltaica, o próprio inversor, ele substitui o banco de capacitores ou ele é um complementar, ele trabalha junto? Você já me falou isso, mas daria para não trabalhar com banco de capacitores com um bom inversor, por exemplo? Eu até vi um vídeo de um professor da Unicamp em que ele diz que quando você vai fazer um sistema fotovoltaico no qual você sabe já que você tem um problema com excedente reativo, você pode fazer o quê? Você pode dimensionar um inversor com uma potência maior, já para que você compensando mexendo, né, alterando o fator de potência dele, você vai ainda suprir a sua demanda de energia. Só que eu não posso te falar assim que o inversor ele pode 100% substituir o banco de capacitor. Até a sugestão dele foi que quando você já sabe que você vai ter uma carga reativa e vai ter esse tipo de problema, você dimensione esse inversor junto com a fabricante, né? Para que eles possam te orientar também se vale a pena você mexer só no reativo e trabalhar com overload no inversor, se você trabalha de repente com o banco de capacitor. Então, são essas orientações. Tá, então cada projeto vai determinar se eu vou fazer um mix disso, né? Trabalhar com banco de capacitores mais o inversor, ou somente com aumento de potência em termos de ampliar um pouco a capacidade de produção da minha energia para compensar isso apenas com o inversor. Então, cada projeto vai determinar o caminho, correto, Fausto? Exatamente. Até nesse estudo que eu te falei, que eu realizei junto com os meus alunos, o investimento para fazer um banco de capacitor para resolver o excedente reativo era de R$ 6.300, né? E se ele fosse optar em trabalhar somente com alteração do fator de potência, se fosse monetizar quanto ele ia deixar de gerar de energia, ele seria R$ 13.300, entendeu? Então, veja que são R$ 7.000, né, de prejuízo a mais, entendeu? Então, em relação ao investimento do banco de capacitor. Então, nesse caso, qual que era o melhor caminho, que foi o que a empresa seguiu? Investir em um banco de capacitor. Legal. Então, sempre resumindo, né? Sempre precisamos fazer contas, né? Para chegar no melhor benefício para o consumidor. E uma pergunta que eu quero te fazer assim, hoje, nas escolhas da L8 para trabalhar com inversor A, B ou C, nem todo inversor está preparado para te dar um ajuste de parametrização mais avançado. Então, você concorda com isso? A L8 leva isso em consideração também, né? A escolha de melhores marcas que vão dar mais opções ali para N tipos de negócio. Sim, hoje a busca é sempre por equipamentos que supram a necessidade dos nossos clientes, certo? Então, hoje, por exemplo, tem alguns inversores que você pode já alterar, que nós já trabalhamos, né? Tivemos um caso em residência, que chegava todo dia, certo horário, e o inversor, ele desarmava, né? Era uma casa e tudo mais. E quando nós fizemos uma investigação junto à fabricante, porque quem consegue fazer esse tipo de análise remotamente é a fabricante, viu-se que o problema era o reativo da casa, que era muito ar-condicionado e refrigeração. Nossa. Mas o inversor escolhido, né, ele tinha como você alterar os parâmetros relacionados ao fator de potência, só que isso acaba tirando um pouco da proteção dele em relação a isso, né? Mas, com isso, você consegue trabalhar. Mas veja que até uma residência dá esse tipo de problema, mas existe a possibilidade de você alterar isso no inversor. Existem outras marcas que fazem isso de forma inteligente. Quando percebe que está tendo um excedente reativo, o próprio inversor começa a gerar menos, né? E fazendo essa compensação no fator de potência.
no Que inversor legal. de forma automática. Então, hoje o mercado está se atualizando nisso, está buscando soluções para esse tipo de problema. Bacana, já que você tocou nesse assunto, quando a gente fala do estudo do estado da arte, né, quando a gente fala o mundo afora, o que, que você pode falar para a gente, o que você tem visto aí? Bom, eu quando comecei a estudar sobre isso, até para poder orientar os meus alunos, a ideia era que um mundo perfeito, que você colocava um sistema fotovoltaico e você resolvia todos os problemas de ativo. Mas em todos que a gente tem visto em diferentes tipos de aplicações, né, todas em instalações maiores, algumas rurais também, vimos em granja de galinha, na parte de plantação de café, lá para todo o sistema. Duas conclusões que foram as mesmas que nós chegamos. Primeiro, sim, ele consegue dar uma diminuição na fatura de energia, supre né, a demanda, porém ele não consegue eliminar o excedente reativo. Uhum. Então, acaba tendo esse mesmo problema, então, que sempre leva o mesmo caminho, mexer no reativo do inversor ou investir em banco de capacitor, né? Mas você acaba resolvendo um problema, mas o outro do excedente reativo, todos continuaram com esse mesmo problema, né? Uhum. Então, você acaba tendo, né, esse padrão aí nesse tipo de instalação. Bacana. Então, pelo mundo afora, as soluções e problemas são iguais, né? Sim. O que aparece lá fora também né, questão de, olha, o fabricante do inversor conseguir analisar o mercado, o nosso também, claro, que a gente vai também É, trabalhar com as mesmas opções. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cases de uma usina de compensação de reativo. Eu sei que você fez um estudo sobre isso. nós tivemos uma aplicação disso, onde nós participamos do projeto de uma usina solar, e na cidade a geração de energia era através de uma usina térmica, né? Uhum. E a usina térmica, ela produz, né, o reativo, ok? O que acontece, assim, para você ver, né, um caso assim, que nós tivemos que fazer a operação desse fator de potência nos inversores. Bom, a usina os equipamentos, a usina térmica por si só, ela produzia o reativo, ok? Só que ainda ficava menor do que a potência ativa, né? Do que ela estava produzindo de energia e tudo mais. Quando entrou de forma paralela ao sistema, à usina fotovoltaica, esse reativo da térmica, o ativo da térmica, a potência ativa da usina térmica, ela começou a ficar menor. Por quê? Porque começou a entrar a potência gerada pela fotovoltaica, Uhum. ok? Que começou a suprir de uma forma bem expressiva, né? O que aconteceu? A potência ativa da térmica caiu tanto que começava, até por um sistema de proteção, desarmar, né? Caiu o sistema da usina térmica, né? Então, e essa potência reativa produzida pela térmica, ela era uma potência reativa indutiva, certo? Então, qual foi a solução, né? Foi alterar os parâmetros para que os inversores da usina fotovoltaica produzissem um fator de potência capacitivo, né? Então, em vez de ficar o capacitivo em 1, foi alterado o fator capacitivo, a potência reativa, né? O capacitivo, para que entrasse em equilíbrio junto com a térmica. Então, uma anulava a outra, então, né, não tinha esse problema. Só que nesse caso foi o quê? Para que pudesse ficar estável todo o sistema, né? Ele não estava deixando de produzir, porque você tinha a compensação da térmica e da fotovoltaica. O Uhum. fator de potência ele foi alterado para que pudesse entrar em equilíbrio as duas, né? Então, foi um case aí que a gente viu que teve a necessidade um pouco de colocar uma carga capacitiva dos inversores para que pudesse entrar em equilíbrio e assim ficou perfeito, funcionou lá.
E pensando nisso, o perfeito é que o equipamento gere o melhor para o cliente, né? Que você compense, mas que também não perca na geração de energia. Então, isso Sim, seria, né? Então, não existe o perfeito, existe o meio termo, a teoria do meio termo nesses casos, né, Fausto? Que a gente tem sim, que claro. sempre tirar um pouco aqui, mas pôr um pouco ali, e aí a gente chega no médio, assim. Seria isso, né, Fausto? Sim. Bacana. Seria basicamente isso que a gente tem estudado, né? Esse trabalho que eu comentei primeiro foi muito bem visto, foi muito ajudou bastante tanto a empresa quanto para que a gente possa entender melhor esse tipo de problema, né? Uhum. E assim a gente vai conseguindo avançar em soluções, assim, em melhorias nesse quando fala aí de reativo. Legal. Então tá aí, pessoal. Você, integrador, que queira saber mais informações técnicas, dúvidas nas suas instalações, trazer algum diferencial, alguma pergunta aqui para a gente levar até a L8. Você que é parceiro da L8 e também gostaria que a L8 desenvolvesse uma pesquisa em cima de uma temática, traga aqui as suas demandas, as suas temáticas. Inscreva-se aqui no nosso canal, mande aqui as suas perguntas que nós vamos levar aqui para a equipe e vamos desenvolver aqui mais temas técnicos junto com os nossos parceiros da L8 para que o mercado se desenvolva e cresça com saudável, né? É isso mesmo, né, Fausto? Com certeza, com Então, certeza. então Sempre maravilha. pensando na melhoria. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por hoje. Fausto, obrigado por sua presença aqui hoje para tirar essa dúvida Obrigado você de energia pela. criativa e nos vemos numa próxima gravação. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição sempre.